E aí, galera, beleza? Ó, a maratona começou agora no último final de semana, então a gente já lançou os dois desafios, o primeiro e o segundo, Pão de Açúcar, né? Grupo Pão de Açúcar, primeiro desafio, que é o assistente aí, o sommelier, né? Um assistente virtual, como fazendo um papel de sommelier, é o desafio. E aí o segundo desafio no domingo foi disponibilizado, é o desafio da FIAP, né? Que é o tutor de matemática, tá bom? É importante dizer que o prazo de entrega para esses dois desafios, dia 12, sexta-feira agora, mas gente, esse é o prazo de entrega do desafio pelo participante, ou seja, quer ganhar o prêmio do Pão de Açúcar ou da FIAP, tem que entregar até sexta-feira às 23h59. No caso do Pão de Açúcar, os 100 melhores vai ganhar o prêmio lá do Pão de Açúcar. E no caso da FIAP, os 5 melhores vai ganhar a bolsa completa aí de estudo, aí, de graduação lá na FIAP, tá bom? Mas não significa que quem não entregar até sexta-feira às 23h59, continua na maratona para ir para a Bahia e depois, se ganhar, vai para São Francisco. Então, 100 melhores dos 8 desafios, independente desses prazos semanais, vai para a Bahia e de lá os 5 melhores desses 100 vão para São Francisco, tá bom? Então, uma coisa é o prazo durante a semana para ganhar o prêmio do patrocinador e a outra coisa é a maratona toda, tá? Então, concorra. Aliás, dica já de cara aqui, mesmo para quem não se inscreveu, né? Quem tem um amigo, pessoal de universidade, das comunidades, pode convidar, dizer que pode se inscrever. Ainda dá tempo de concorrer, inclusive, aos prêmios do desafio 1 e 2 dessa semana, porque é para entregar amanhã. Mas se não for o caso, pode fazer os desafios até o começo de agosto, tá? Primeira semana de agosto tá valendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou dar algumas dicas para vocês do desafio 1 e desafio 2, tá bom? Olha só, eu estou aqui ó, no GitHub, que é assim que é disponibilizado o desafio. Basicamente, tem um GitHub, onde eu tenho aqui todo o enunciado, descritivo, passo a passo, o que, que é o desafio, né? No caso aqui, eu estou no desafio 1 do Pão de Açúcar, e é importantíssima essa tabela aqui, tá, gente? Aqui, qual que é o desafio do Pão de Açúcar? É fazer um assistente virtual que seja um sommelier. E aí, lógico, a gente não quer um sommelier, não vai ser completo para esse desafio, mas a gente colocou uma tabela básica de pratos e vinhos, né, que a gente harmonize. Então, existe pratos que combinam com determinados vinhos e vinhos que combinam com determinado prato. Preste atenção, gente, nessa tabela. É essa tabela que é o grande objetivo de você colocar dentro desse assistente virtual utilizando o Watson Assistant, tá bom? Outra coisa, é um prato para um vinho e um vinho para um prato. Mesmo que você, se no caso eu tenho mais de um vinho para um determinado prato, então eu vou ter que fazer uma pergunta qual é o tipo de vinho que ele quer, tá bom? Essa é uma dica. Legal? Aqui, ó, deixa eu até mostrar o meu assistant. Algumas dúvidas, né, que tá tendo aqui a respeito do Watson Assistant. Uma dica importantíssima, mais uma dica que eu vou dar aqui, gente. Dá para resolver esse problema com duas intenções e três entidades, tá bom? Dica de ouro. A outra coisa é o seguinte, aqui ó, o pessoal teve problema para zerar variáveis, então no caso, provavelmente, uma boa dica é usar slot, né? Lembra que eu vou ter perguntas aí, talvez, dependendo da pergunta, eu vou ter uma interação. Então, no caso de slot e onde você utilizou, por exemplo, variáveis, né? Se foi o caso de usar variáveis de contexto, como é que eu zero essas variáveis? Essas variáveis elas ficam valendo o tempo inteiro e talvez eu precise zerar as variáveis. Uma forma de zerar a variável eu fiz aqui, ó, simulando talvez aqui um node de slot, não importa esse node, mas se eu quero zerar uma variável que saiu daqui, uma dica, uma estratégia de se fazer é usar um child node aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? Eu cliquei um child node. Dentro do child node, eu até coloquei o nome de zerar variáveis, eu uso essa técnica, e aí coloquei como true, né, a condição desse node, e aí eu coloquei um jump to zero variáveis com esse node e mandei para ele olhar a condição. Aqui, o que eu faço? Eu dou um Open Context Editor e coloco as variáveis que eu quero zerar, colocando null. Está zerado. Então, ele saiu daquele nó principal de cima, aonde ele talvez fez perguntas, guardou algumas variáveis, respondeu, e aí eu, para zerar, eu faço um jump para um nó filho e zero essas variáveis, tá bom? Essa é a dica. Assim que você conclui, fez todo o Auto Assistant, você vai fazer o deploy. O deploy é um negócio interessante que a gente tem um botão aqui, gente. Esse botão significa que ele vai já pegar
esse repositório do GitHub e já vai fazer o deploy diretamente na IBM Cloud. Isso é o mais rápido, é o mais tranquilo, independe de setup na sua máquina, de pré-requisito. É possível rodar local? Para quem conhece, se quiser seguir adiante e rodar local, isso aqui é um Node.js, pode rodar, tá? Mas para quem não tem tanta familiaridade com isso ou quer ser mais rápido, eu sugiro o deploy, é mais tranquilo, tá bom? O que acontece? No deploy, basicamente, algumas dicas aqui, ó, né? Essa dica vale tanto para o desafio 1 quanto o desafio 2, tá bom? Então eu cliquei no deploy e aí eu vim até aqui, ele me jogou diretamente numa tela de configuração do ToChain. ToChain é o nosso orquestrador de DevOps, tá? Gente, em Dallas mesmo, tá? Esse nome ToChain Name não precisa mudar o nome, tá bom? Dicas aqui dessa tela, tá bom? Tá vendo que ele tem um required aqui, Delivery Pipeline? Porque ele precisa de um API Key, tá? Para esse cara. Então dou só um create aqui, ó, basicamente create. Não tem nenhum problema aqui. Aqui eu vou deixar em Dallas, tá bom? Então, ele pegou minha organização, o espaço dev. Tudo bem, gente? Essa é a dica. Outra dica importantíssima, não posso esquecer, é o nome do app name tem que ser o seu ID, o ID que você recebeu no momento do registro e recebeu também via e-mail, tá bom? Então, de olho, são 6 dígitos. Então, vou colocar aqui um ID, tá? Traço, desafio e o número do desafio que você está fazendo deploy. Neste caso aqui, vou colocar 1, tá bom? Traço, behind the code, só isso, tá? E isso aqui vai ser, lembra gente, isso aqui ele vai se conectar ao domínio mybluemix.net, vai ser sua URL. Essa URL é importantíssima. Sem essa URL neste formato, eu não consigo validar seu desafio. Tudo bem? Vou fazer um deploy e vou mostrar para vocês, dar algumas dicas a respeito desse deploy já lá dentro do ToChain. Ele já está montando, está criando máquina, está criando, na verdade, um container, né? Só para o pessoal saber que por trás disso a IBM Cloud está criando um container para você. Já colocou toda a parte de ToChain com os tools aqui, alguns tools, né? Eu posso colocar outros, mas os principais que a gente precisa nesse caso e aquele que a gente realmente vai ter que mexer, que é o Eclipse, tá? Então, se eu clicar no Eclipse, que é o IDE, né? Na nuvem, aqui no caso o Eclipse Orion, então me permite alterar, eu preciso, né? Esse código está pronto, mas ele não tem suas credenciais. No momento que ele abrir, gente, dicas importantes, tá bom? Eu vou abrir aqui essa árvore aqui, e aqui eu tenho um arquivo chamado env.sample. Então, gente, eu preciso do seu ID, da mesma forma aqui, ó, não pode esquecer, tá? Senão você não passa na validação. Eu preciso do API Key. Aonde que eu pego esse API Key? Se a gente vier, eu estou aqui no dashboard, está na IBM Cloud, tá? Eu tenho um serviço. No caso do Watson Assistant, se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir uma tela inicial aqui do Watson Assistant. E a primeira coisa que ele mostra, ó lá, API Key. Eu tenho um copy aqui, ó, tá? E jogo para cá. Tudo bem? Então, para cá, opa, aqui não, aqui, ó. Tá? Eu vou jogar aqui o API Key aqui, ó, tá? Nesse campo. E aí eu preciso do Workspace ID. Onde que eu pego o Workspace ID? Tá aqui, ó, Skills, né? E aí dentro do Skills aqui, ó, no meu caso aqui, ó, só clica aqui, API Details, tá bom? Aqui tem o Workspace ID, perfeito? Legal. É isso, o API Key é isso aqui, tá bom, gente? É esse cara aqui, o Password, tá? É o mesmo. Beleza? Então, gente, isso aqui é a dica do desafio 1, né? Eu falei de 2 intenções, 3 entidades resolve, fica de olho naquela tabela. No final, eu tenho que dar uma resposta de um prato, no caso, quando a pessoa tem um vinho, ou diz que vai levar um vinho, eu vou indicar qual é o prato que harmoniza, ou o contrário, sempre 1 para 1. Legal? Essas são as dicas, eu acho que é isso. E a dica do desafio 2 é o seguinte: vocês receberam um arquivo, né? Então, se a gente olhar lá no desafio 2, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, desafio 2, né? Então, o desafio 2 é o tutor, né? E a gente deu um dataset, a gente chama de dataset porque a gente já deu conteúdo. Lógico que esse conteúdo, ele não está 100%, ele tem sujeira. Eu preciso fazer uma higienização, preciso minerar esse dado, eu preciso trabalhar esse dado. Então, sugestão, entre. Veja o que não faz parte do contexto. Eu estou falando de tutor de matemática para criança de 6 a 10 anos. Vê se tem ali alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então, você precisa trabalhar em cima desse arquivo, faça as limpezas,
necessárias. E aí você pode, tem dois caminhos. Eu preciso, o Discovery, né? Deixa eu mostrar o Discovery para vocês. O Discovery ele trabalha com a ideia de carga de dados e aí esses dados que são arquivos, ele pesquisa contra esses arquivos e traz sempre como resposta um arquivo, tá? Por esse motivo, a dica é, no Discovery eu tenho que trabalhar com volume maior de arquivos com quantidade menor de informações dentro do arquivo. Tudo bem? Diferentemente de eu não se deve trabalhar com arquivos enormes, né? Então, poucos arquivos, arquivos enormes. Por quê? Como ele traz arquivo, se alguém fizer uma pesquisa numa desses, nesse collection, ele vai trazer um arquivo enorme. Como é que eu acho a informação que eu quero, né? Então, dica sempre quebra. Por exemplo, leis, vamos falar de CLT. Eu vou trabalhar com os artigos, com as leis, né? Ou seja, o menor possível ali que eu tiver de informação, eu separo em pequenos arquivos, beleza? Então, ficou a dica, vocês estão recebendo um arquivo inteiro. O que eu fiz aqui, ó, uma técnica para fazer isso, o próprio Discovery te ajuda a fazer isso. Então, eu criei aqui uma maratona, no meu caso, né? E eu utilizei, ó, deixa ele abrir, opa, deixa eu ver aqui, acho que eu tive um erro momentâneo, deixa eu ver se eu estou na rede ainda. Estou na rede. Deixa ele abrir. Olha só, notem que no meu já está com 59 documentos. Por quê? Qual técnica que eu utilizei? Eu subi esse arquivo, primeiro eu fiz toda a limpeza, né? Tirei que não tem nada a ver com o assunto, arranquei fora, limpei. E aí, quando está ok, uma coisa que eu costumo fazer é salvar ele como PDF. Eu prefiro usar como PDF. Então, peguei o PDF, subi, apareceu aqui um arquivo. Tudo bem? Um arquivo, eu vim aqui no Configuration Data, aqui no lado direito, e aí eu trabalhei com um negócio chamado SDU, né? Smart Document Understand. Então eu consigo utilizar anotador. Gente, o Create New para criar novos labels ou fields aqui não é possível com a conta Lite e o Trial, que é a maioria do caso de vocês aí para quem não tem uma conta paga, tá bom? Então esqueça label, esqueça fields. Faça as anotações, marque, utilize. Eu utilizei Taito aqui para marcar, tá bom? Estou dando dicas importantíssimas aqui. E aí você vai submetendo, vai ensinando. A partir do momento que você se sente confortável, legal, eu vou no Manage Field e falo, ó, aqui no meu caso eu mandei quebrar o vídeo por Python. O que é isso, gente? Fazer split. Então tem um arquivo grande, ele vai quebrar em vários arquivos. Olha só que legal que o Discovery faz isso para mim. Legal? Então essa é uma dica, né? É uma forma, é uma técnica. Quer separar na mão? Pega o arquivo, separa cada tópico, cada informação que você acha importante em pequenos arquivos e suba diretamente todos os arquivos aqui. Aí não precisa do SDU, tá bom? Subiu aqui, assim que você finalizar, você dá um apply, ele vai pedir para que você suba o arquivo. Ou seja, na verdade ele usou o primeiro arquivo que você subiu para poder usar o anotador e criar os seus modelos. Assim que criou, você deu o apply, ele fala, agora me suba os arquivos que eu vou usar esse modelo contra os arquivos. Tudo bem, gente? Então, na verdade, eu subo o arquivo duas vezes. Tá? Na vida real, eu subiria um arquivo, dois, três arquivos de teste ali para eu criar o modelo. E aí, na hora que ele falar, ó, apply, suba os arquivos, eu poderia subir 100 arquivos, tá? Isso seria o mundo na vida real. Gente, fez isso aqui, rodou, e aí onde que eu pego as informações que eu preciso para colocar lá no, né, quando eu dou o deploy aqui também, ó, rapidamente, né, o mesmo esquema, né, o deploy, né, gente, leia com cuidado o enunciado aqui, tá? O deploy vai acontecer a mesma coisa, ele vai me jogar novamente direto para o IBM Cloud, já colocando esse repositório. Eu crio aqui a chave, muito rápido, tá vendo que eu estou fazendo isso tudo aqui ao vivo. Que mais? Aqui a aplicação, não se esqueça, eu tenho aqui o ID, né? E agora é o desafio 2, tá bom? E aí, behind the code. Não pode esquecer, tá? Tem que ser dessa forma. Em Dallas, não posso esquecer de mudar o app name, importantíssimo, porque ele vai criar uma URL, que é onde eu vou validar o seu desafio, tá bom? E dou um deploy. Da mesma forma. Então, não esqueça essa dica. App name em Dallas. Ele vai criar um ambiente aqui de toolchain com todos os tools básicos que ele cria automaticamente, mas eu preciso do Eclipse Orion, né? Então, eu clico no Eclipse porque eu preciso colocar as credenciais, tá? Então, novamente, ele vai me abrir aqui o Eclipse já configurando e trazendo aquele repositório que você pegou lá no GitHub. Tá aqui, ó, tá aberto,
né? E aqui, ó, primeira dica, novamente, né, gente, um env sample. Então, só a dica de no Discovery, aonde que eu pego as informações. Se eu voltar aqui no Maratona, no meu caso, aqui, ó, do lado direito, na parte de cima, API, eu tenho um Collection ID, Configuration ID, Environment ID, coloco tudo que eu preciso aqui. O API Key, eu vou lá na Cloud, e aí eu posso voltar aqui no meu dashboard, onde eu tenho os serviços, tá? A lista de serviços. Eu vou aqui no Discovery, eu preciso do API Key do Discovery. Então, eu venho aqui, abro o Discovery aqui, os detalhes desse serviço, ele já me dá de cara. O API Key está aqui, copiou, jogou aqui, fez, tá beleza. Esse arquivo, não esqueça de colocar o ID também aqui, o seu ID. Beleza? São 6 dígitos. Colocou aqui as chaves, o collection ID e tudo mais. Vai para outra coisa importante, renomeia. Esse cara não pode ser o env.sample. Rename, tá? Para os dois casos, para os dois desafios. Então aqui, ó, o nome dele é .env, tá? Senão não funciona. Foi, tá aqui .env, vai para o manifest.yml. E eu preciso colocar o ID aqui também, ó. Preciso dizer que o nome dessa minha aplicação começa com ID, traço, desafio, número do desafio, tudo junto, traço, behind the code. Esse é o formato para todos os desafios. 256 não precisa mudar a instância, não muda nada. Vem aqui, terminou esses 2 passos, cria o configuration aqui, ó. Clicou, ele vai abrir todos os dados para criar essa configuração. O meu já está como Dallas, mantenha como Dallas, legal? A organização, obviamente, a sua organização vai aparecer aqui, que basicamente é seu e-mail, o space dev, e aqui, ó, app name que eu coloquei ali, ó, precisa ser o mesmo, eu preciso copiar essa informação para o host, tá? Não esqueça, não pode esquecer, tem que ficar desse jeito. Host e app name, o mesmo nome, é o nome, como é que é o formato? Seu ID, traço, desafio, o número do desafio, traço, behind the code, só. Fez isso, salvou, ele vai aparecer aqui provavelmente uma bolinha cinza, porque agora ele está dizendo, ó, eu preciso fazer deploy, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Depois é só fazer um run aqui, né? Executar ou fazer o deploy. E se não errou nenhum desses passos, ele vai rodar com sucesso. O meu já tinha um aqui, ele está stopped vermelho, mas de vocês cinza, e aí dá um run e está tudo ok, beleza? Boa sorte, lembrando, gente, dá tempo de se registrar, então convide o pessoal. Para quem não entrou ainda, sabe de algum amigo que não começou o desafio, pode começar, porque a maratona vale até o começo de agosto. Fez os 8 desafios, a gente vai pontuar, ver quem são os 100 melhores. E aí vai para a Bahia e os 5 melhores lá na Bahia no final de semana, 17 e 18 de agosto. Os 5 melhores lá vai para São Francisco. Então, prazo dia 12 agora, 12 de julho, é o prazo do desafio dentro da semana para o patrocinador, para ganhar prêmio do Pão de Açúcar, prêmio da FIAP. Na outra semana a gente vai ter Boticário, a gente vai ter BRF, Unijai, vai ter prêmios. Então, a data limite é para ganhar o prêmio do patrocinador, mas a maratona continua. Valeu? Gente, boa sorte e vamos nessa. Vamos convidar outras pessoas e fazer o pessoal se engajar, porque não é complicado não, tá bom? Valeu, boa sorte.